Pronto, vamos trabalhar. A gente vai dar continuidade aí, eu achei 525, já estamos quase acabando. Faltam só mais 4 parágrafos. 12, 13, 14 e 15, que estão umbilicalmente ligados. Beleza? Ó, os parágrafos 12, 13, 14 e 15 são parágrafos importantes. Altíssima relevância, tá? Porque o Código de Processo Civil veio trazendo essa questão, uma solução para essa questão, que o Supremo já vinha tratando a respeito há algum tempo, tá bom? Então, bora lá. O que acontece no parágrafo 12? O parágrafo 12 vem dizer o seguinte: olha, o executado pode se defender dizendo que o objeto da execução não pode prosseguir. A execução não pode prosseguir, porque o objeto da execução, a obrigação é inexigível. Inexigibilidade da obrigação constante de título judicial. Título executivo judicial. Então perceba, o executado está dizendo o seguinte: eu não devo cumprir essa decisão, porque a obrigação que está aí constante desta decisão, que é um título executivo judicial, é inexigível. E por que é inexigível? Porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei ou o ato normativo. Então perceba que o título executivo judicial foi fundado em uma lei ou um ato normativo que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional. E aqui o raciocínio é muito simples. Eu não sou obrigado a fazer algo que é inconstitucional. Muito pelo contrário. Então minha tese de defesa, a tese de defesa do executado neste caso, é que o título executivo judicial foi fundado em uma lei ou em um ato normativo que o Supremo considerou como inconstitucional. E, por isso, há a inexigibilidade da obrigação. Tranquilo até aí? Pronto. Então, professor, me responde aqui o negócio. Significa isso dizer que eu estou relativizando a coisa julgada? É isso? Bem, aqui eu vou citar a ideia do professor Luiz Guilherme Marinoni, que diz que a resposta é não. Eu não estou relativizando a coisa julgada. Porque a decisão que declarou o direito do autor, porque quando eu vou condenar o sujeito a pagar alguma coisa, eu primeiro declaro o direito para depois condenar o sujeito. Então, eu declaro que o autor tem direito e depois eu condeno a parte contrária a pagar a quantia. Ou a fazer, não fazer, depende da obrigação. No nosso caso, estamos dando pagamento de quantia certa. Então, aquela declaração de que o sujeito tinha direito vai ser mantida. A declaração feita na decisão vai ser mantida. O que vai sofrer um obstáculo é a eficácia desta decisão, porque ela não vai ser executada. Compreende? Então, aqui a questão não está na declaração, e sim na condenação. O professor Marinoni diz o seguinte, que na medida em que a exigibilidade em questão diz respeito ao efeito condenatório e não à declaração contida na sentença, eu não estou aqui então dizendo que vou atingir a coisa julgada. Então não vai relativizar a coisa julgada. Bem, na sequência nós temos um fator importante, que é a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. É a técnica de modulação dos efeitos que você estuda lá em direito constitucional, quando você estuda o controle concentrado e o controle difuso de constitucionalidade, que para mim é o melhor assunto de direito constitucional. Vamos focar o que diz o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Por quê? Porque a previsão da técnica de modulação dos efeitos está neste artigo.
O que acontece é o seguinte, meus caros, é que quando o Supremo Tribunal Federal declara uma inconstitucionalidade, ele tem que falar sobre o efeito temporal. Ele tem que dizer se aquela decisão vai começar a produzir efeitos, em que momento, se do seu trânsito julgado para frente, ou se vai do trânsito julgado para frente e também retroagir, fazer uma visita ao passado. A nossa regra é que no controle de constitucionalidade, eu terei o efeito temporal ex tunc. Então, a decisão do Supremo sobre inconstitucionalidade vai atingir do dia da sua decisão, do trânsito julgado da sua decisão para trás e do dia de trânsito julgado para frente. O ex tunc é uma bomba atômica. Ele atinge tudo, passado e futuro. Beleza? Ele retroage quando o Supremo diz: o artigo X da lei Y é inconstitucional. Essa bomba vai explodir no passado e no futuro. Vai retroagir ao momento da edição da norma que foi considerada inconstitucional. Vamos supor que o Supremo declarou hoje que o Código de Processo Civil é inconstitucional. É um exemplo, pelo amor de Deus. Do dia que o Código de Processo Civil entrou em vigor até hoje, que foi o dia da decisão, e de hoje para frente, tá tudo apagado. Anula. Tranquilo, beleza? O que acontece? Acontece que o Supremo Tribunal Federal pode modular esses efeitos. Não sei se você se lembra daquela massa de modelar que todo mundo da minha época brincava. Você modulava, você fazia a forma que queria. Isso é a técnica de modulação. Você pode modular o efeito, ou seja, você pode botar o efeito para sair do ex tunc e se tornar ex nunc. Então, o Supremo Tribunal Federal pode transformar o efeito ex tunc, pensar assim: essa decisão não vai ter efeito ex tunc, essa decisão vai ter efeito ex nunc. Isso é modular. Ele mudou, ele tirou do efeito ex tunc para colocar o efeito ex nunc. Na verdade, não é nem que ele tira esse efeito, ele nem atribui. Por quê? Porque no momento da decisão de constitucionalidade, o Supremo vai analisar a repercussão dessa decisão e pode manter a regra, o efeito ex tunc, ou colocar a exceção. Espera aí um momento só. Vamos colocar o efeito ex nunc. Ou seja, eu mantenho o passado, eu não anulo o passado, tudo aquilo que a lei, que agora eu considero inconstitucional, produziu, do dia que ela nasceu até este momento de decisão, eu vou considerar de boa, tá tranquilo, deixa lá, não vamos apagar. Agora, essa lei, a partir de hoje, não produz mais efeitos, tá? Isso é uma excepcionalidade. É uma forma de restrição dos efeitos, beleza? E essa modulação deverá ser aprovada por maioria de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, que equivale a 8 ministros, porque a Corte tem 11. E outra, então nós temos então a restrição das condições para essa restrição. Uma é a restrição formal, que é a votação aprovada pela maioria de 2/3 dos ministros supremos, 8 ministros. E uma outra condição é a condição material, em que restringe os casos de limitação desses efeitos às razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Beleza? É assim que eu vou ter essa modulação de efeitos. Então, eu tenho duas condições. Uma é a formal, que é o quórum de 2/3 dos membros, que dão 8 ministros. E a outra condição é material, porque vai restringir essa limitação por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Tudo bem aí? Então, bora avançar. Vamos adiante. Então, nessa pegada,
Outra coisa interessante que vem na sequência, nos parágrafos 14 e 15, é o seguinte. Em que momento isso vai acontecer? Em que momento processual? Perceba. Eu posso usar essa alegação prevista no artigo 520, parágrafo 12, 13, 14 e 15, quando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente está estudando agora, né? Lembre-se, do parágrafo 12 até o 15, for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Porque se a decisão do Supremo, essa decisão de inconstitucionalidade, for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, eu não vou aplicar o que a gente está vendo. Eu vou usar uma ação rescisória lá do artigo 966. Repetindo, professor, vem cá. Quando é que eu posso, na minha impugnação ou cumprimento de sentença, usar como tese de defesa o que está previsto no artigo 525, parágrafo 12? Você pode fazer isso quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a inconstitucionalidade e essa decisão transitou em julgado antes do trânsito em julgado da decisão que está sendo cumprida, executada, que a gente chama de decisão exequenda. Quando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade, for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, aí eu vou usar a ação rescisória, lá do artigo 966. Eu, se fosse você, colocava do parágrafo 12 até o parágrafo 15 um IPP de todo tamanho. Beleza? É importante para as provas. O nome é outro, mas a gente adapta aqui para o P para ser de prova. Beleza? IPP é importante para a prova. Tranquilo até aí? É muito, muito importante. Pronto. O artigo 525 está todo estudado. Tranquilo? Agora você faz exercício, porque a única maneira de você aprender mesmo é fazendo exercício. E valeu, aquele abraço.